Alô, alô, guerreiro, guerreira, estamos nós aqui de volta, professor Júlio Paulos, hoje para corrigir a prova da SFSEX de 2024, tá certo? Vamos embora junto com a gente. Cara, a primeira questão, né, ele vai falar para a gente observar a imagem e a gente batendo o olho na imagem, né, ele quer que a gente descubra qual é o domínio morfoclimático. E aqui, para a gente que está junto, né, trabalhando a SFSEX, a gente já consegue entender claramente, né, que a representação é do domínio da caatinga, um domínio extremamente seco, que a gente chama de xerófilo, né, com galhos retorcidos, para buscar água da chuva, raízes profundas para buscar água da chuva, ou seja, técnicas aí para fugir da seca, né? Intemperismo físico, solo raso, tudo isso, cactáceas, ou seja, plantas aí sem folhas, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente conhece em torno do bioma da caatinga. Está muito claro na figura. Inclusive, a SFSEX, volta e meia, traz questões assim muito diretas, aonde você tem que estar preparado para acertar, né, a partir dessas características. Não é uma questão muito difícil, é uma questão mais tranquila, essa primeira aí. Ele vai dar como letra A o domínio da caatinga, a letra B os domínios de mares de morro, né, onde vão estar presentes ali principalmente a biodiversidade da Mata Atlântica, né, o nosso domínio serrano, ali no Planalto do Atlântico, né, já um pouco para dentro do país. Depois ele fala do nosso cerrado. O cerrado também é um bioma mais seco, né? Tem a estação ali de inverno muito seca, mas é um pouco diferente da caatinga em alguns aspectos, como, por exemplo, é tropófilo, né? Como, por exemplo, tem um desmatamento um pouco menor do que a caatinga, né? Apesar de ter arbusto e herbácea, é um pouco mais desenvolvido, né? De forma geral, do que a caatinga. Beleza? Até porque a secura do cerrado não é tão intensa quanto a caatinga. Tranquilo? Araucária, presente ali no Paraná, principalmente, né? São árvores aí semi-homogêneas, de grande porte, e as paradarias, aquela rasteirinha, né? Herbáceazinha do sul brasileiro. Beleza? Então aqui está muito direto o nosso gabaritão, letra A, domínio das caatingas. Beleza. Letra B de bola. Bom, a escarpa da Serra do Mar, que margeia o litoral do sudeste brasileiro, apresenta altitudes médias de 800 metros, em alguns pontos superam 2.000 metros. Essa elevação em proximidade com o oceano, coincidentemente ele está falando do que aqui de novo? Dos mares de morros, né, que a gente comentou na primeira etapa ali. Você está vendo isso, a questão serrana, né? Essa elevação e proximidade com o oceano, alinhados com o vento de quadrante sudeste, na latitude do trópico, resultam em um importante fenômeno, um importante processo para essa região. Esse processo, marcante em toda a Mata Atlântica, está aí, ratificando, na costa leste brasileira, é definido como. Olha o dado que ele te deu aqui. Então, ele te deu a Mata Atlântica, né, essa ideia da encosta, e ele falou da presença aqui, na costa leste. Essa presença a gente chama de barlavento, que é a área aonde se formam as chamadas chuvas orográficas, que são as chuvas de relevo, aonde a umidade vem do mar, encontra encosta, sobe, perde temperatura, condensa e precipita. Lembrou? Tranquilo? Show de bola. Ele vai falar que o processo, a letra A, é o aquecimento adiabático, né? Inclusive, a SFSEX, ela traz isso. Você vai reparar aqui nas alternativas, né? Aquecimento adiabático e efeito de Foyn, por exemplo, são definições extremamente rebuscadas, científicas, que em geral a gente nem comenta, né? Então, você tem que estar ligado nisso. Muitas vezes, você pegar a prova da SFSEX e não entender, né, a alternativa, se você estiver estudando com a gente, é porque não é a resposta com certeza absoluta, né? Porque a gente sabe exatamente como é cobrado cada tópico, né, no nosso concurso. Então, o aquecimento adiabático, na verdade, é a descida, né, desse vento que vem do mar, no lado do sotavento,
seria o vento seco, né? Esse é o aquecimento adiabático. Efeito de Coriolis ou Coriolis é a movimentação atmosférica, né, dos ventos alísios que vão se dar da linha do trópico para a linha do Equador no sentido leste-oeste, devido à rotação terrestre, ou seja, aqui você está falando já de uma presença maior, né, da questão atmosférica de forma geral, sai desse propósito. Efeito orográfico é exatamente isso que a gente está batendo, né? A chuva orográfica, a chuva de relevo, é o efeito orográfico. O efeito Foehn seria todo o processo, desde a chegada de umidade até a descida do vento seco, então também não faz sentido. E a inversão térmica está fora desse padrão aqui, né? É a inversão do comportamento atmosférico. Normalmente a atmosfera, nas partes mais próximas ali, a superfície tem ar quente, quando sobe tem ar frio, né? E aí a inversão térmica é justamente essa diferença, com a entrada das frentes frias, colocando o ar frio mais próximo à superfície. Então, nesse caso aqui, o nosso gabaritinho é a letra C, efeito orográfico. Tem que ficar muito ligado em relação a isso, né? De novo, é bom ratificar isso. A SpaceX ela gosta muito de trazer nomenclaturas muito rebuscadas que vão estar aí a parte, né, do aprendizado. Então, se você bater o olho, você é malandro, já sabe que não é o gabarito. E o gabarito ele vai estar ali. Você que estudou, né, que tem a visão, vai pegar rapidamente. Aqui ficou muito claro, porque ele fala dos mares de morro, fala dos ventos e ratifica ali na costa leste. Ou seja, essa chegada de umidade, né, enfrentando ali as áreas serranas dos mares de morros. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 é uma questão muito clássica da SpaceX, cai demais isso, que é o quê? O cultivo de algo e a localização desse cultivo, né, desse produto no Brasil. Então, ele vai falar para observar o mapa que está aqui na nossa direita, né? E ele vai falar: o conteúdo do mapa apresenta a distribuição espacial de uma importante cultura agrícola brasileira, que também se destaca como produto de exportação. Aqui ele dá uma dica importante, né? Um produto de exportação. Trata-se de. Aqui, de novo, né? Padrão SpaceX, né? Está trazendo as manchas de produção. Repara que as manchas mais escuras, né? Vão fazer uma linha ali produtiva, né, que vai pegar desde o sul até essa regiãozinha aqui, ó, do Mapitoba, né, que vai pegar Maranhão, Piauí, né, o Pará, a Bahia, tá certo? E aí ele vai dar como alternativa a soja exatamente faz esse caminho, né, com grande preponderância ali no centro-oeste, mas hoje já chega muito forte a essa região ali do Mapitoba, então isso faz total sentido, né, essa marcação com a soja aí, essa é a localização da soja. A cana-de-açúcar ficaria mais restrita a São Paulo e ao Centro-Oeste, né? São Paulo tem 60% do total da cana-de-açúcar, né? O Nordeste ele vem perdendo sua relevância, passando aí para São Paulo e para o Centro-Oeste, Goiás ali muito presente também, então não faz sentido essa distribuição na cana-de-açúcar. O arroz, embora esteja chegando também na região do Mapitoba, para além disso, vai estar muito preso à região sul brasileira, o maior destaque é o Rio Grande do Sul, né? Tem um pouco no Nordeste também, claro, tradicional, mas o sul domina essa questão do arroz. O algodão, que talvez fosse a maior dúvida nossa, né? Ele está muito preso à questão central do Brasil, ou seja, ele não tem esse espraiamento que tem a soja, né? Então ele vai ficar ali mais restrito a Mato Grosso, por exemplo, a estados mais centrais do Brasil, né? Se você tiver o mapa do algodão, você vai perceber isso. E a mandioca, que é aí um produto, né, de menor valor, né, de exportação e tudo mais, está bem espalhada pelo Brasil, né? Então tem ali em todas as regiões algum tipo de produção. O norte brasileiro é o líder desse movimento ali da mandioca, mas a mandioca está bem fora da curva, né? Então, cara, essa é um estudo que a gente tem que fazer realmente aprofundado. Quando a gente estuda agrário, eu trago a tabela, né, da onde está cada produtinho do Brasil para você sabe disso, né? Porque a gente sabe o que é e como é cobrado na prova das SpaceX. Então, nessa questão aqui, só nos resta dizer que o gabarito é letra A, soja. Beleza? Vamos para a questão de número 4.
Vamos lá. Esse recurso mineral está associado a locais em que se encontram rochas sedimentares. Olha o bizu aqui, meu. Rocha sedimentar. O que a gente encontra nas rochas sedimentares? Combustível fóssil. Se a gente encontra combustível fóssil, a gente está falando de petróleo, carvão mineral e gás natural. Ali você já matou. Se você lembrou da aula de geologia, né? Se você aprofundou comigo a aula de geologia, você sabe exatamente o que é encontrado nas bacias sedimentares. Né? E ele vai continuar. E possui grande importância econômica. O Brasil possui 0,1 das reservas desse mineral. A produção desse recurso mineral é realizada em terreno sedimentar. De novo, ele ratifica isso. Tá? Bacia do Paraná. Né? Bacia do Paraná, estados do Paraná e Santa Catarina. Cara, não resta dúvida nenhuma que ele está falando do carvão mineral. Né? Por quê? Porque no final da frase ele coloca ainda Santa Catarina e Paraná, que a gente sabe que é ali que está localizado o carvão mineral brasileiro, o carvão de lignito, né? Que é um carvão de baixo poder calorífero, inclusive. Né? O petróleo e o gás vão estar muito mais atrelados aos nossos litorais, principalmente a bacia de Campos do Rio de Janeiro. Então, por eliminação, a gente sabe que é o carvão mineral. Nas alternativas, ele traz aqui minério de ferro, que vai estar em escudo cristalino, não em bacia sedimentar, né? Minério de ferro ali, os grandes destaques. O Pará, né? Minas Gerais, quadrilátero ferrífero, também tem um pouco no maciço do Urucum, mas a gente está falando aqui de escudo cristalino. Carvão mineral, que é o nosso gabarito, bauxita, também está no escudo cristalino, no caso aí, grande presença no Pará. Urânio está, né, espalhado pelo Brasil, mas também não está na bacia sedimentar, e potássio não tem nada a ver. Então, meu camarada, é papum, né? Estudou certinho o que cai, é gabarito, tá certo, meu camarada? Então, nosso gabarito aqui, letra B de bola. Vamos à questão de número 5. Beleza. A compartimentação do atual relevo brasileiro tem fortes ligações genéticas com o soerguimento da plataforma sul-americana e com os processos erosivos que ocorrem principalmente no terciário e se estenderam até o quaternário em concomitância com o soerguimento da plataforma sul-americana. Está aqui, ó, o pai do concurso, meu camarada, Jurandir Rossi. Realmente, o Rossi é o principal, né, vetor das cobranças das questões da SFSEX. Ele traz aqui o contexto do relevo brasileiro muito forte. E aí ele vai falar, nesse tipo de contexto, o relevo brasileiro apresenta 3 tipos de unidades geomorfológicas. Né? A gente tem, ele vai continuar, que refletem suas gêneses e são, né? Quais são as unidades geomorfológicas? A gente tem unidade e estrutura, né, geológica. Estrutura geológica, a gente fala no geral, né? A gente fala de dobramento moderno, escudo cristalino e bacia sedimentar. O Brasil não tem dobramento moderno, só tem escudo cristalino e bacia sedimentar. 36% de escudo cristalino e 64% de bacia sedimentar. Agora, em relação às unidades geomorfológicas, quando falamos de Jurandir Rossi, porque são 3 autores do relevo brasileiro, você tem que saber isso, né? Quando falamos de Jurandir Rossi, falamos dos planaltos, das planícies e das depressões. Né? O Haroldo de Azevedo e o Web Saber trazem só planaltos e planícies. O Jurandir Rossi, como fez lá o projeto Radan, sobrevoou o Brasil, ele trouxe também a visão da depressão. Então, planalto, planície e depressão. Isso vai estar, obviamente, na alternativa da letra D de dado. Beleza? Muito direto, muito tranquilo, sempre lembrando, né, que relevo brasileiro é um tema muito, 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 muito importante para a prova da SFSEX, principalmente no mapa do Jurandir Rossi. Beleza? E aí, para a gente encerrar, vamos para a questão de número 6. No contexto de culturas especializadas, estas apresentam produção muito reduzida no território brasileiro, em função das suas exigências, temperatura, água e nutrientes, satisfeitas apenas em alguns ecossistemas. Como exemplo da especialização mencionada no excerto, pode-se citar. Excerto, que ele está falando ali, é o texto. Né? A partir do texto, a gente pode citar. E aí ele vai trazer. Essa questão, inclusive, todo mundo sabe, deu uma polêmicazinha, porque no livro do Thierry lá,
que é justamente o trechozinho, você tem o cacau, né, muito mencionado ali no litoral nordestino, isso é um fato, mas eu comentei, inclusive, na correção da prova ao vivo lá, que o cacau hoje tem a maior produção do Brasil no Pará, né? E ali você está falando, quando você fala de cacau e pimenta do reino, você está falando das drogas, né, do sertão, que dentro dessas perspectivas ali é algo que não é tão produzido, né, no território brasileiro. Quando a gente chega nas alternativas, a gente pode pegar ou pela produção, se não for muito a produção, né, se for reduzida, você pode pensar que pode ser ela ali, ou então, se tiver a espacialização estiver errada. Né? São duas formas de você matar a questão. Na letra A, ele vai falar em soja e erva mate no campo da região sul. Cara, a soja ela é produzida no sul, mas ela hoje já está muito mais para o centro-oeste e para o norte brasileiro. Né? E ela é extremamente produzida no Brasil, segundo maior do mundo. Então, você tem duas formas aí de eliminar. Manga e banana no sertão semiárido nordestino também extremamente produzido. Banana, por exemplo, o Brasil é o quarto do mundo na produção de banana. Então, não tem pouca produção, que é o que fala o texto ali, né, de apresentar produção muito reduzida. Apesar do levante ali, ok, Vale do Rio São Francisco, né, beleza, mas produz muito. Letra C, açaí está atrelado muito à questão amazônica, né, meu camarada? Assim como a borracha. Você pode até encontrar a borracha em áreas do Sudeste, tudo mais, pela Mata Atlântica, mas a origem, né, a base produtiva é no Norte, principalmente o açaí, nesse fala, né? Você está falando basicamente da região norte brasileira. Então, ali tem uma espacialização equivocada na letra C. Na letra D, arroz e feijão, né? O Brasil produz bastante, né? E está atrelado ao sul brasileiro, tá? O sul brasileiro tem as grandes produções de arroz e de feijão do Brasil. Então, também não é a letra D. E a letra E foi o que a gente falou aqui, né? O cacau e a pimenta, né? Que vão entrar ali nas drogas do sertão, né? São pouco produzidos, depende da questão climática, né? E a região amazônica faz sentido. Tudo bem que o cacau é do Nordeste também, litoral nordestino, né? Tradicional, né? Mas, e traz no livro do Thierry, né? Do Terry, mas, infelizmente, né? O Pará é o principal produtor e acabou ficando essa dubiedade aí de raciocínio, essa questão é a mais difícil da prova, sem sombra de dúvida, e o nosso gabarito, então, é letra E. Beleza, meu camarada? Ficamos por aqui, mas a gente volta sempre buscando o nosso gabarito. Um grande abraço! Uma farda!